Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, da misericórdia de Deus, servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o nosso louvor e a nossa adoração. O Filho de Deus, que se entregou por nós naquela cruz e pagou o preço dos nossos pecados, do nosso resgate, da nossa salvação, nos concedendo a eternidade de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém? Estamos aqui, nesse dia, e estamos aqui abertos com nossa Bíblia no texto de Romanos. Romanos capítulo 6. E diria para você que você lesse muito Romanos 6, 7, 8. Eu acho assim de uma extrema importância para a vida da igreja e para a vida individual de cada um de nós. Leia bastante, medite muito, com a mente aberta, um coração disposto a aprender a palavra de Deus na sua essência, como ela é. Muitas vozes nós temos ouvido, amém, amados? Mas a única voz que tem que dominar a nossa mente, o nosso coração, é a voz de Deus. E a voz de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus, amém? E nela devemos colocar o nosso coração, amém? Mas eu não tenho muito entendimento. Veja, nada está, não é, para impedir isso aí, porque Deus tem sempre a saída. Está lá em Tiago, onde a palavra declara que aquele que não tem sabedoria para entender as coisas espirituais, peça a Deus, Ele os dará sabedoria. Está lá em Tiago, capítulo 1, pode ler lá. Amém, amados? Então, se você não tem, fale com Deus. Diga, Senhor, eu quero entender a Tua palavra, eu quero ler a Bíblia, eu quero ter a compreensão, a revelação. Aleluia. E é claro que Deus, Ele ouve a nossa oração e vai providenciar, com certeza, a solução. Tá certo? Muito bem. Eu quero começar aqui então, amado. E o assunto aqui está muito centralizado numa palavra chamada pecado. E pecado é a causa de tudo. É a causa de tudo. O pecado, ele é a causa de tudo desde o começo e continua sendo. Aleluia. O que na verdade é o pecado da sua essência? Amado, significa uma vida que não é rendida a Deus. Significa uma vida que não se alimenta da árvore da vida, que é Jesus. Amém, amados? Aleluia. Significa uma vida completamente rendida ao mundo, à carne. Aleluia. E isso é o caos. Então o pecado que se fala é esse. É uma pessoa apartada de Deus, morta para Deus, que vive segundo o quê? A palavra que Satanás liberou para Eva e para Adão, consequentemente. Aleluia. Que deveriam viver uma vida independente, que seria muito melhor. É uma grande mentira, porque todo ser humano nasceu para estar unida a Deus e se alimentar da árvore da vida, que é Jesus. Aleluia! A verdadeira vida. Por isso que está lá, na primeira epístola de João, capítulo 3, se não me engano, diz ali que aquele que tem Jesus tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia! Então, o pecado original é isso. É viver uma vida sem Deus, é colocar Deus de fora da sua vida e fazer aquilo que Ele quer. Isso não é possível. Então, o que é conversão? É sair dessa disposição contrária e voltar-se para Deus. Amém? Aleluia! Então, começar a se alimentar não da árvore do conhecimento do bem e do mal, da independência, da desobediência, da vida própria sem Deus, mas se render completamente a Deus. Olha o convite de Deus.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Veja só, entregar o caminho, a vida, tudo na mão de Deus. E começar a viver segundo a sua vontade, segundo a sua santa palavra. Aleluia! Se você não tem Deus, não se alimenta de Deus, você é um derrotado. Então você vai pecar, vai dar lugar à carne, vai viver para cima e para baixo, né? Nunca conseguindo se manter, aleluia, espiritualmente. É o caos, é o fim. Aleluia. Então o pecado não somente nos afasta de Deus, mas nos leva a uma vida de condenação e no porvir a própria condenação final, o inferno, e isso Deus não quer para ninguém. Deus não criou o homem para o inferno, ele criou o homem para o céu. Então entenda isso. Este é o plano que Deus tem para a tua vida, mas não se pode chegar nesse lugar de duas maneiras. É necessário optar o caminho que deve andar. Amém, amados? E o caminho é Jesus. E o próprio Jesus é quem declara, né? Não há maneira de outro caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Quem quer tentar diferente, pode até tentar, mas não vai chegar a lugar nenhum. Porque só Jesus é que pode nos conduzir até o Pai. É através dele. Aleluia. E ele pagou o preço naquela cruz por cada um de nós. Amém? Muito bem. Já falamos muito. Glória a Deus. O tempo está passando. 6 minutos e 53. Mas vamos lá então em nome de Jesus. O Romanos capítulo 6 ele começa assim, Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aleluia. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele nos dá a resposta de modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Precisa entender, amado, que é uma definição, não há um meio termo. E Paulo está mostrando isso. Né? E é claro que Paulo não está diferente do apóstolo Pedro, sem considerar o próprio Jesus. Aleluia. Então veja bem, de modo nenhum, como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos. Então, não há um meio termo. Ou é ou não é. É sim ou não. Ou se vive uma vida santa, ou no pecado. Não existe o meio termo. Parece que alguém está querendo encontrar esse meio termo aí, mas não existe. Amém? Glória a Deus, o caminho é Jesus e é o caminho santo. Rendido a Deus. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, veja bem, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. Então, veja bem, a coisa aqui ela se aperfeiçoa mais ainda. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, significa o batismo. Quando nós mergulhamos na água, já com o coração rendido a Deus, é claro. Aleluia. Veja, nós ali morremos. Morremos para o mundo. Aleluia, para tudo. Não é? Mas, veja, ressuscitamos para Deus. Aleluia. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. E aqui ressurreição significa sair da morte que estávamos por causa do pecado e viver uma nova vida agora com Deus, com o Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Seguindo então, sabendo isso, versículo 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha bem, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha só,
Glória a Deus. E não sirvamos do pecado como escravos. Aleluias. Então, veja, querido, uma coisa interessante é que o texto é muito claro. Né? Fica até, fala o quê? Será que é coisa difícil de entender isso aqui? Não. É só crer no que você está lendo. Aleluias. Ele está muito claro. Basta que você deixe o Espírito Santo agir na tua mente, no teu espírito, para entender e aceitar o que está escrito. É a palavra de Deus. Amém? 8. Diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então aqui está entrando em concordância com o versículo 6. Né? Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e sirvamos o pecado, e não sirvamos, aliás, desculpe, o pecado como escravos. Agora, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, aleluia, já vimos já, cremos que também com Ele viveremos. Quer dizer, uma nova vida começa a partir daí. Uma vida com Deus, uma vida com Jesus, uma vida de obediência a Deus, de rendição a Deus. Vamos em frente então, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Então tem que morrer para o pecado. Aleluia. E se o pecado reina ainda em nossa vida, se somos escravos dele, não conseguimos fazer aquilo que é certo, que é a vontade de Deus, a sua palavra, então ainda somos escravos do pecado. Aleluia. Vamos chegar lá, nisso aí. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu. Isso é, ali, fui batizado ali, ó, acabou. É uma nova vida, agora a partir dali é Deus. 24 horas. Aleluia. Muito bem. Morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Aleluia. E versículo 14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim do poder da graça de Deus. Aleluia, que é maior do que tudo. Glória a Deus. Então, a primeira parte que nós estamos aqui conversando, né, você vê que realmente, amado, conversão, novo nascimento, é uma liberação total, né, onde o pecado, ele não tem mais poder. Né? Se há um versículo aqui que mostra alguma coisa intermediária, não é verdade. Quer dizer, se nós realmente nascemos para Deus, de verdade, o pecado não tem mais lugar em nós. Eu falei no começo, Cristo literalmente, ele pagou o preço em nosso lugar completamente, para que tivéssemos uma vida completamente livre, abençoada por Deus. Amém? Eu quero só aqui evidenciar o versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas do poder da graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, amado, temos que ter essa consciência, temos que ter essa posição. Não sou mais um pecador. Cristo venceu o pecado em meu lugar. Aleluia! E o poder da graça é suficiente para me manter numa vida de vitória e não intermediária. Amém? Eu acho que esse é um grande problema. Nós vivemos numa situação da igreja onde as pessoas tentam viver uma vida santa, tentam agradar a Deus, mas não conseguem. Amém? E há uma série de fatores que levam a isso. E um dos fatores é esse balanço sobre o pecado. Né? Eu diria assim, você é santo ou você é um pecador? Qual é a tua identidade? Será que é possível ser santo pecador? É claro que não. Amém, amados? Quando nós nos convertemos a Cristo, o pecado não tem mais lugar em nossa vida.
E essa é a posição que temos que ter no coração, na mente, em todo o nosso ser. Pecado jamais. Essa é a nossa condição. Amém? Só que nós, muitas vezes, atribuímos que somos pecadores porque às vezes erramos. Mas veja, se você procurar entender a palavra direitinho, você vai ver que erramos porque estamos num processo de santificação, de aperfeiçoamento, de preparação para morar no céu. Amém, amado? Agora veja, quando nós erramos, não é para viver praticando o mesmo erro. Eu chamo erro. Amém? Porque é uma coisa que eu não tenho ainda o controle, não tenho ainda o discernimento, o convencimento, não é? E que de repente surge. Só que quando surge, eu tenho que tomar uma atitude de restauração, de cura, né? Para não ter aquela porta aberta para o inimigo. Né? Não podemos esquecer disso, que Satanás está ao nosso derredor, ó, achando um meio. Aleluia. Então, quando nós discernimos que há uma porta aberta, mas está guardada ainda por Deus, quando Deus a abre, é para isso, para a gente restaurar isso, dar um fim nisso e fechar aquela porta na cara do diabo. Amém, amados? Então, esse processo, né, da ação de Deus está sob o controle de Deus. O que importa é a nossa posição bem definida em seguir Cristo e querer andar na verdade. Essa é a nossa santidade. Amém, amados? Eu quero dizer mais uma coisa. Você não está andando em santidade para ser santo. Você é um santo já, nessa aliança com Deus, na posição que você tem. Aleluia. E então você deve andar em santificação. Aleluia. Nesse processo, contribuindo com Deus, rendido completamente a Ele, para que o Espírito Santo venha estar realizando essa obra em nossas vidas. Amém, amados? Preparatória para o céu. Glória a Deus. Muito bem. Ele segue dizendo o quê? Aleluia, com relação à graça de Deus. Ainda nesse aspecto, né, nesse tema que é o pecado. Com relação à lei, à escravidão e à graça, né, Paulo diz no versículo 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Quer dizer, existem algumas colocações de Paulo bem definidas, para não deixar meio termo. Você é ou você não é. Amém? Aleluia. E você vê como isso é bem acentuado. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Veja a resposta dele. De modo nenhum. Aleluia. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mais uma vez, ele define. Não há meio termo. Amém, amados? Aleluia. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu quero encerrar aqui. E uma vez libertados do pecado. O que é libertado do pecado, mano? É meio libertado? É ou não é libertado? Mesmo assim, é santo ou é pecador. Ou é pecador ou é santo. Ou é livre ou não é livre. Quer dizer, que Paulo está colocando, e que Deus está me colocando no coração é isso. Essa falta de definição total, completa, né, da nossa conversão. Né? E seguindo a palavra, Paulo sempre coloca uma definição. Né? E uma vez libertados do pecado, fostes feito servo de justiça. Alguém que anda na verdade, alguém que pratica a justiça, alguém que anda com Deus. Aleluia! Agora veja bem, amados.
Nós temos aqui no versículo 12, diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Então, eu tenho aqui dois textos para colocar nisso aí, com relação ao pecado. E começando pelo próprio Jesus, que ele diz, aleluia, que o homem ele é escravo do pecado. Veja, então a causa de toda destruição, morte, condenação, inferno, chama-se pecado. É claro que Satanás trabalha em cima disso, né, para nos alcançar, mas a base que ele tem chama-se pecado. Uma vida sem Deus, sem a proteção de Deus e o coração que não é rendido a Deus. É propício para ele. Glória a Deus. Veja bem, 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Agora, nisso aí, vamos lá em Gálatas. Gálatas, capítulo Romanos, e Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Amém? Então, veja bem, eu quero que você releia depois, para você ter uma consciência, né, disso aí, né, que muitas vezes é colocado, sabe, tu não define a coisa. E Paulo está definindo no versículo 6. Amém? Não existe o meio termo. Jamais. Ou é ou não é. Amém? Vamos lá, então. Que Deus te dê o entendimento a você. Diz assim, ó. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Não há meio termo. Jamais. Se nós andemos no Espírito de verdade, jamais satisfaremos os desejos da nossa carne. Aleluia! Ela foi vencida. Ela está crucificada. Ela está imobilizada se estamos vivendo uma vida no Espírito. Então, veja bem, jamais satisfareis, jamais. Então, não há lugar para pensar no pecado que fosse uma coisa quase que normal na nossa vida. Ah, eu sou um pecador. Isso é uma bela desculpa. Eu tenho que assumir a minha condição de nova vida, de nova criatura, de um santo de Deus. E não profetizar o contrário, liberar o contrário. Como? Aleluias! Glória a Deus! Então veja bem, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Aleluias! Porque são opostos entre si. A carne é o mundo em que se vive. O Espírito é Deus, é o céu. Amém, amados? Então há uma grande diferença. Glória a Deus! Amém, amados? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como é que pode misturar as duas coisas? É necessário morrer para esse mundo e nascer para Deus. Já vimos isso. Porque a carne milita contra o Espírito. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aleluias. A lei o quê? Da carne. Amém, amados? Do seu domínio do pecado. Muito bem, vamos seguir aqui. Depois tem aqui o fruto do Espírito, o operar do Espírito Santo em nós. Amém, amados? Eu diria que o fruto do Espírito, ele neutraliza a obra da carne. O fruto do Espírito em nós, né, neutraliza, né, o poder da carne em nós. E o poder da graça é maior que o poder da lei da carne, dos nossos desejos da carne, ou carnais, seja como for. Amém? Aleluias! Agora veja bem o final dessa passagem, diz assim, ó, versículo 24, ó. E os que são de Cristo Jesus, pois é, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Falei mais uma vez, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram.
Você já imaginou um morto se mover, se manifestar? Se está morto, está morto. O cara colocou, morreu, enterraram lá no cemitério. Só que de vez em quando ele sai dali, vai, dá uma volta de novo. E está morto, está vivo, é um morto-vivo. Não pode haver morto-vivo. Ou está morto, ou está vivo. Vivo para Deus. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer dizer, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Quer dizer, é necessário agora vivenciar uma nova realidade, uma nova vida. Não mais de derrotado, de pecador, que faz aquilo que não quer, mas alguém firmado em Deus, onde as paixões desse mundo, da carne, não têm poder contra ele. Entendeu? Por que será que essa palavra vem? Porque a gente vê esse banho-maria aqui, ó. Não é? Sou pecador, sou santo, não sou pecador, não sou santo. Não, eu sou santo ou pecador. É bem definida a palavra de Deus. E libertar é libertar, e morrer é morrer, e vida é vida. Não existe meia morte, meia vida, querido. Ou meio santo, meio pecado, meio pecador. Ou é ou não é. É isso que esse texto está dizendo. E segue. Muito bem. João 8,32. É muito conhecido. Glória a Deus. Veja o que está escrito. Ó. Versículo 34 diz assim, palavra de Jesus. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Já viu isso? Já pensou sobre isso? Não, mas eu tenho uma vida light. Mas de vez em quando até mais. Sangue de Jesus tem poder. Que isso? Não existe isso. Você notou que há uma indefinição da coisa? E essa indefinição é argumento, é possibilidades para Satanás? Então, a indefinição em tudo. Você imaginou uma guerra do lado do inimigo, outro lado do inimigo, em cima do muro, um monte de gente sentado. Não existe em cima do muro. Então, as coisas de Deus têm que ser bem definidas. Tá certo? Porque senão, não vamos a lugar nenhum. Isso é para mim e para você. Temos que zelar por nossa alma, por nossa salvação e dar o melhor de nós para que Deus venha realmente realizar essa obra em nossas vidas e garantir essa vitória por nós. Amém? Então, veja, 34, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado, veja, ele é o quê? Escravo do pecado. É ou não é? Ou define ou não define. Amém? Agora veja bem, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que dá para entrar isso bem aqui? Será que é meio termo? Que não, mano. Veja uma coisa interessante. A Bíblia, ela não esconde. Ela mostrou o pecado de Davi, homem segundo o coração de Deus, mas pecou. Cometeu um ato terrível. Mas a sua conversão, o seu arrependimento foi magnífico. E é um exemplo também. As duas coisas são exemplo. A queda, mas também a forma com que Davi buscou a Deus. Amém, amados? Então, veja bem. Todos os erros da Bíblia, Deus não esconde. É mostrado. Mas dá para entender as coisas como são. Amém? Deus nos dá o entendimento. Agora eu te pergunto, onde que está no Novo Testamento que Jesus errou?
ou que Paulo errou, ou que Pedro errou, né? Não, mas lá Tiago cometeu tal erro. Amém, amados? Você não vê pecado. Você vê, muitas vezes, falta de conhecimento em alguma coisa. Mas jamais pecado. Pedro pecou, Paulo pecou. Não, esses homens viveram uma vida, amém, santa. A vida que nós temos que viver. Porque não havia meio termo. Era ou não era. Ou Jesus ou não é Jesus. Levaram a vida dessa maneira. Amém? Então veja bem, eu quero encerrar aqui. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, quer dizer, está livre do pecado. Não há lugar mais para o pecado. É interessante isso. Eu falo comigo também para isso. Isso tem que entrar. A gente ouviu tanto essa vida light cristã, essa graça que muitas vezes não se entende como tem que ser. Parece que é liberdade, que é vida livre, faço o que eu quero, é o que dá às vezes o entender. E se eu errar, Deus perdoa. E vamos lá, e vamos tropeçando, e para lá, e para cá, e para cima e para baixo, não é? Como se isso fosse vida cristã. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que tem que entrar aqui, ó. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Não sou mais um pecador. Eu sou um santo de Deus. E vou viver uma vida aplicada, disciplinada, resolvida e seguir a Cristo. Glória a Deus, o tempo está passando. Então veja, fica muito claro as palavras de Jesus. E Paulo, seguindo isso, ele fala o quê? Ele fala que naquela cruz Cristo nos libertou do poder do pecado. Aleluia! Então aqui está essa passagem bíblica, né, e muita coisa para você meditar. Agora veja bem, eu não falei que podemos errar? Sim, podemos errar. E há um tratamento de Deus nisso. Mas também existe uma posição nisso. Né? Eu, como santo de Deus, estou no mundo de pecado. Estou no mundo de iniquidade. Eu estou rodeado por isso. Amém, amados? É uma batalha muito grande. Essa é a maior batalha que tem. É a batalha contra mim mesmo. Aleluia. Mas que Deus me deu armas, autoridade, unção para vencer e para crucificá-la a cada dia. Amém? E não permitir que o pecado reine em nosso corpo. Glória a Deus. Muito bem. Que maravilha a palavra de Deus. Porque não é somente querer ser. Deus nos dá todas as condições. E a primeira é a vitória da cruz de Cristo em nosso lugar. Amém? E tantas outras. Autoridade, unção, Espírito Santo. Bem, se fôssemos falar disso, quer dizer, basta que eu realmente coloque a mão no arado e viva uma nova vida, não é? Sem olhar para trás, mas completamente liberto do pecado, do diabo, da morte e olhando sempre para frente, para Deus, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu te peço, abençoa, Pai, essa vida agora, Senhor. Oh, meu Deus, aleluia, que ela possa compreender esse mistério e viver uma vida completamente, de fato, rendida a Ti, Senhor. Com a definição real, meu Deus, como tem que ser, segundo a palavra de Deus. Oh, meu Deus, e assim que haja essa ação do Espírito Santo poderosa nesta vida e dá a ela a compreensão para que venha viver uma vida não de mentira, mas de fato na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Fique com Jesus. Amém?